aqui e um espaço na agenda da Karen Vieira, ela que atua no setor, né? Que é, além de ser técnica em segurança no trabalho, também enfermeira do trabalho e consultora no ramo. Karen, bom dia primeiro, seja bem-vinda e obrigada, né, por atender o nosso convite de vir aqui falar um pouquinho sobre esse tema. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos lá, então. O que dizem principalmente as ditas NRs, né? Quando a gente fala de segurança no trabalho, o que, a princípio, todas as empresas precisam observar, independente do seu tamanho? Olha, primeiramente, as empresas têm que criar uma política de segurança. Cada uma. Cada uma. Elas enxergarem que a segurança do trabalho não é só legislação a cumprir. Ela é uma estratégia hoje. Certo. E com essa estratégia, consegue-se que seus colaboradores, seus funcionários, né, tenham uma melhor qualidade no trabalho e, com isso, elas vão otimizar a parte de custos também. Perfeito. Que aí entra a questão das normas, das legislações vigentes, né? Tudo está disponível em termos de informação, basta que a empresa realmente se empenhe nesse sentido, né, Karen? Exatamente. Hoje nós falamos que a segurança do trabalho, ela não é só EPI, não é só Usar essa questão... capacete ou cinto de segurança, o Exatamente, que ela é for. um todo. E as empresas que enxergam isso, né, hoje, elas estão num patamar muito mais elevado. Elas têm essa visão que a segurança do trabalho é um todo e ela traz um custo-benefício muito grande para eles. É preciso lembrar que o maior patrimônio das empresas é o trabalhador, né, Karen? Exatamente. O seu maior, digamos, o seu maior tesouro, Ativo. exato, o seu maior ativo são As pessoas. as pessoas, né? Sem as pessoas não tem trabalho, não tem atividade. Não tem empresa funcionando. Exato. E por isso que precisa observar isso, né? Exatamente. Tem algumas empresas que têm por obrigação implantar equipes de segurança em normas específicas. Quais são essas? O que a gente pode falar sobre isso? É que depende do ramo da empresa, certo? Sim. Então, tem uma quantidade X de funcionários, depende do grau de risco. Tem algumas características, né, que enquadram essas empresas. Aí, dependendo da empresa, ela precisa ter um SESMIT. E aí tem essa quantidade X com técnico de segurança, com enfermeiro, com técnico de enfermagem. Vai toda uma equipe multidisciplinar. Para poder manter esse atendimento na própria empresa, é isso? Exatamente. Ah, certo. Hoje em dia, você vê isso sendo melhorado em termos gerais ou ainda há muito pouca preocupação? Você que trabalha como consultora, como é que você vê isso? Tá melhorando. Digamos que o mercado ele está em ascensão, né? Hoje, com a informação, não fica mais somente quando acontece alguns problemas dentro da empresa. Da empresa. Então, assim, as empresas estão com um olhar um pouco diferente e devido às cobranças, né? Essas cobranças que está vindo por parte do governo, por parte das mudanças, as atualizações das normativas, então está mudando o cenário, mudou muito desde que, né, começou. Existe fiscalização em relação a isso no Brasil, na sua visão, Karen? Olha, eu vejo que a fiscalização ainda está muito deficiente, entendeu? Ela, devido à quantidade de empresas que tem, a fiscalização ela Deixa ainda a desejar. deixa muito a desejar. Eles cobram muito, porém, na hora da atuação, ainda está bem deficiente. E aí carece da conscientização, né? Porque a gente está falando de vida, e vida, quando se previne, é mais importante do que ter que tratar depois. Exatamente. Quando acontece um acidente, né, com grandes proporções, às vezes um óbito, algo do tipo, aí é bem complicado para uma empresa agir nessa situação. Muito bem. Em que momento você acha que é importante que as empresas procurem uma consultoria especializada em relação a esse tema, Karen? Olha, eu acho que se tu abrir um CNPJ, tem um funcionário, Já tem que ficar já de faz olho. parte da tua, né? É bom observar as normas e, se não conseguir ter um avanço na compreensão, procurar alguém como vocês para poder explicar tudo isso. Exatamente. Porque, como eu falo, hoje mudou muito, né? A parte burocrática, digamos assim, ela está bem acentuada. Então, ela está bem
cobra muito. Então, Aham. as empresas precisam se orientar, correr atrás dessa informação. Para se adequar a isso. Exatamente. Em uma empresa do comércio ou serviços que são aqui, digamos, nessa região central, a maior parte, o que é importante observar em termos de segurança no trabalho? Hoje, como eu falei, as normas, elas se adequaram, elas se atualizaram. Então, hoje, tu abrir uma empresa, ter um funcionário, tu já precisa ter esse olhar para a segurança do trabalho, porque antes a gente falava, né, na parte administrativa, na parte do varejo, na parte do comércio. Ah, não, a minha empresa ela não precisa, eu tenho só um funcionário, é só uma secretária, é só um exemplo, né? Sim. Mas não, hoje aquela função ela se enquadra, porque ela tem riscos ergonômicos, ela entra agora os riscos psicossociais, então entra toda uma gama, não tem mais como dizer que não precisa ter segurança do trabalho uma empresa pequena. Quando você fala de risco psicossocial, você está falando de saúde mental, Exatamente. que as pessoas costumam deixar lá no fim da lista das prioridades em geral, né? Exatamente, né? O ser humano é o que nós não sentimos imediato, físico, no físico, nós vamos, né, remediando, protelando. Muito bem, nesse sentido, o que é importante que a gente observe? A gente pode dar algumas dicas? Ter um ambiente saudável, por exemplo, é isso? Exatamente, ter ambientes saudáveis, comunicação, eu vejo que é um ponto-chave, né? Estar sempre atento, o que está acontecendo, né? Estar, assim, em algumas medidas assim, como é que eu vou te dizer? Treinamentos, palestras. Perfeito. Capacitar seguidamente a equipe. Principalmente, né? Então, assim, a comunicação. Eu sempre falo que tu precisa saber o que está acontecendo dentro da tua empresa, dentro do teu ambiente de trabalho, como que está o teu funcionário, entendeu? Para que tu consiga saber o que está acontecendo ali, se o funcionário está bem, se não está, né? Então, existem várias ferramentas para estar vendo essas situações, porque assim, engloba um todo, né? Certo, muito bem. Primeiro passo, talvez, dependendo do número de funcionários, ter um departamento de recursos humanos? A gente fala assim, depende do tamanho da empresa, né? Porque às vezes tu tem uma empresa pequena, com uma ou duas, três pessoas. Não é necessário. Não é necessário, fica, né, oneroso quanto a essa questão. Mas, assim, sempre é bom ter, como eu falei, às vezes tu contrata uma consultoria para ver como é que tá a situação, pois às vezes tu não tem aquela noção, como agir, como ver, né? Perfeito. Então, a melhor solução sempre é estar procurando a informação para poder se adequar a isso. Exatamente. Se o funcionário se sente, de certa forma, sem esse resguardo, qual é a atitude recomendada para ele? Se ele não estiver bem, digamos assim. Olha, é conversar, é procurar, né, o responsável superior da empresa, expor a situação e ver se aquele ambiente realmente é propício para ele estar ali, né? Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para o colega do lado, né? Então cada um tem um ponto de vista. Então às vezes aquela função, aquela atividade não era o que eu realmente gostaria de estar fazendo e está me prejudicando. Cada um precisa observar isso. Exatamente. E a empresa, para crescer, precisa de todo mundo, então tem que trabalhar em conjunto, né, eu sempre falo que é um time, né? Hoje eu não falo nem equipe tanto, mas mais um time, porque todos estão ali fazendo a sua parte. Perfeito. Como dica, o que você deixaria aí de recomendação principal para quem está nos ouvindo aí em relação à segurança no trabalho? A gente tem esse Abril é Abril Verde, né? Uma campanha mundial justamente para valorizar o ser humano que faz o trabalho, né? O que você deixa dito, então, para quem está nos ouvindo, Karen? Olha, eu sempre falo, corra atrás da informação. Faça prevenção dentro da sua empresa. Olhe com os olhos, né? Que a sua maior riqueza dentro da sua empresa são os colaboradores. São eles que fazem, né, você ser um empresário. Eu sei que não é fácil para ambas as partes, porque ser empresário hoje no Brasil também é complicado. Sem dúvida. Né? Então, mas assim, corra atrás da informação, corra atrás de orientações corretas, de pessoas
que tenham, né, um histórico bom para lhe passar uma orientação certa. Preservar a vida, né? Sempre tá vendo isso daí. Prevenir é melhor do que precisar consertar Exatamente. depois. Às vezes não tem conserto, né? Às vezes nós falamos que, mas se por acaso vier a acontecer alguma coisa, né? Ou mas se acontecer eu vejo depois. Gente, não é o ideal. Orientação de quem está há 18 anos no mercado. É melhor prevenir do que depois pagar a conta lá. Muito bem. Bem colocado. Algo mais, Karen, que você queira deixar dito nesse momento? Acredito que esse é o recado para todo mundo, né? Perfeito. Que todo mundo corra atrás da informação fidedigna correta.